Will arrastou-se para trás, dando-se espaço para sentar-se, e notou Ronnie de pé ao lado. Ela estava vestida com uma camiseta preta e jeans rasgados e usava a mesma expressão divertida que tinha visto na noite anterior. Eu sou Will. Ele ofereceu. E você é? O menino apontou para Ronnie. Eu sou o companheiro de quarto dela. Ele disse. Nós voltamos a ser por um longo trajeto. Will coçou a cabeça sorrindo. Estou vendo. Ronnie deu um passo à frente, com os cabelos ainda úmidos de seu chuveiro. Este é meu irmão intrometido, Jonah. É? Will perguntou. Sim. Respondeu Jonah. Exceto pela parte do intrometido. É bom saber. Jonah continuou a olhar para ele. Acho que eu conheço você. Eu acho que não. Eu reconheceria, de maneira que não me lembro de ter conhecido você. Não, eu me lembro. Disse Jonah, começando a sorrir. Você foi o cara que disse à polícia que Ronnie foi ao Bowerspan. A memória desta noite foi surgindo, e Will virou-se para Ronnie, observando com temor quando a expressão dela mudou de curiosidade para perplexidade e, finalmente, para a compreensão. Oh, não. Jonah ainda continuou. Sim, o oficial Pita trouxe para casa, e ela e meu pai tiveram uma grande luta, na manhã seguinte. Will viu a boca de Ronnie apertar. Resmungando, ela virou-se e invadiu sua casa. Jonah parou no meio da frase, imaginando o que ele tinha dito. Obrigado por isso. Will rosnou, em seguida, pulou em pé e correu atrás de Ronnie. Ronnie. Espere. Vamos. Desculpe-me. Eu não quis dizer para você entrar em encrenca. Ele estendeu o braço para alcançar o braço dela. Quando seus dedos estavam sobre sua camisa, ela virou-se para enfrentá-lo. Vá embora. Apenas me escute por um segundo. Você e eu não temos nada em comum. Ela rebateu. Entendeu? Então sobre a noite passada. Suas bochechas estavam vermelhas. Deixe-me. Iminência paz. Sua tese não funciona comigo. Ele disse. Por alguma razão, as suas palavras a manteve calma o tempo suficiente para ir adiante. Você parou a luta, mesmo quando todo mundo queria sangue. Você foi a única que viu quando o garoto começou a chorar, e eu vi o jeito que você sorriu quando o garoto saiu com a mãe dele. Você tosse no seu tempo livre. E você gosta de tartarugas marinhas. Embora ela tivesse levantado o queixo assinte, ele sentiu que ele atingiu um nervo. Então eu quero lhe mostrar uma coisa hoje. Fez uma pausa, aliviado por ela não ter respondido imediatamente que não. Mas ela disse sim, de qualquer jeito, antes que ela pudesse de uma forma ou outra, ele andou um pequeno passo em frente. Você vai gostar. Ele disse. Eu prometo. Will entrou no estacionamento vazio do aquário e em seguindo o caminho de um serviço de pequeno porte que estava em volta. Ronnie sentou ao seu lado no caminhão, mas não disse muito no caminho. Enquanto caminhava em direção à entrada de empregados, ele poderia dizer que mesmo ela concordando em vir, ela ainda não tinha formado em sua mente sobre se deve ou não continuar a ficar irritada com ele. Ele manteve a porta aberta para ela, sentindo o frescor que misturava com o ar quente e úmido de fora. Ele foi para um longo corredor e passou por uma outra porta que dava para o aquário em si. Havia um punhado de pessoas trabalhando em seus escritórios, apesar de que o aquário não seria aberto ao público nessa hora. Will adorava estar aqui antes de abrir. As luzes ofuscantes dos tanques e a ausência de som o fazia sentir-se como se fosse um esconderijo secreto. Muitas vezes, ele encontrava-se fascinado pelos espinhos venenosos do peixe-leão, de como eles mudam em circuitos de água salgada, roçando no vidro. Ele quis saber se eles perceberam que o habitat tinha diminuído de tamanho, ou se o mesmo sabia que ele estava lá. Ronnie caminhava ao lado dele, observando a atividade.
Ela parecia contente em ficar quieta enquanto passavam por um tanque de oceano enorme, casa de uma réplica de submarino afundado alemão da Segunda Guerra Mundial. Quando chegaram ao tanque de água viva lentamente ondulava e brilhava fluorescente sob a luz negra, ela parou e tocou no vidro admirando. Aurelia Aurita. Will disse. Também conhecida como Geleias da Lua. Ela assentiu, voltando seu olhar para o tanque, paralisando por seu movimento em câmara lenta. Elas são tão delicadas. Ela disse. É difícil de acreditar que as picadas podem ser tão dolorosas. Seu cabelo tinha secado e estava mais encaracolado do que no dia anterior, fazendo-a parecer um pouco com um moleque rebelde. Diz isso para mim. Acho que fui picado pelo menos uma vez por ano desde que eu era uma criança. Você deveria tentar evitá-las. Eu tento. Mas elas me encontram de qualquer maneira. Acho que as atrai para mim. Ela sorriu, virou-se e encarou-o diretamente. O que estamos fazendo aqui? Eu disse que queria lhe mostrar algo. Eu já vi peixe antes. E eu também já fui a um aquário. Eu sei. Mas este é especial. Porque está sem ninguém. Não. Respondeu ele. Porque você vai ver algo que o público não vê. O quê? Você e eu sozinhos perto de um tanque de peixes. Ele sorriu. Ainda melhor. Vamos. Em uma situação como essa, normalmente ele não hesitaria em pegar a mão de uma garota, mas ele não podia levar-se a experimentar com ela. Ele fez um sinal com o polegar em direção a um corredor no canto, escondidos cuidadosamente de modo a ser praticamente imperceptível. No final do corredor, ele parou diante de uma porta. Não me diga que lhe deram um escritório. Ela disse. Não. Ele disse, abrindo a porta. Eu não trabalho aqui, lembra? Eu sou apenas um voluntário. Eles entraram em uma sala grande de bloco cinza atravessada por dutos de ar e dezenas de canos expostos. Lâmpadas fluorescentes zumbiam em cima, mas o som era abafado pelos filtros de água enormes que se alinhavam distante da parede. Um tanque gigante aberto, cheio quase até o topo com água do mar, emprestava no ar um cheiro de sal e salmoura. Will abriu o caminho para uma plataforma integrada de aço, que circulava no tanque e subiu os degraus industriais. No outro lado do tanque estava uma janela de acrílico de tamanho médio. As luzes de cima providenciavam uma iluminação suficiente para ver uma criatura se movendo lentamente. Isso é uma tartaruga marinha. Uma cabeçuda, na verdade. Seu nome é Mabel. Quando a tartaruga deslizou pela janela, as cicatrizes em seu escudo tornaram-se evidentes, assim como a nadadeira faltando. O que aconteceu com ela? Ela foi atingida por uma hélice de barco. Ela foi resgatada cerca de um mês atrás, quase morta. Um especialista do estado da Carolina do Norte teve que amputar parte de sua nadadeira da frente. No tanque, incapaz de permanecer na posição vertical, Mabel nadou em um ligeiro ângulo e bateu no muro agora. Então começou o seu circuito novamente. Será que ela vai ficar bem? É um milagre ela ter vivido por tanto tempo, e espero que ela vai conseguir. Ela é mais forte agora do que era. Mas ninguém sabe se ela pode sobreviver no oceano. Ronnie viu Mabel esbarrar na parede outra vez antes de corrigir seu rumo. Em seguida, virou-se para Will. Porque você quer que eu veja isso? Porque achei que você gostaria dela tanto como eu. Ele disse. Cicatrizes e tudo. Ronnie parecia querer entender suas palavras, mas ela não disse nada. Em vez disso, ela virou-se para ver Mabel em silêncio por um tempo. Quando Mabel desapareceu nas sombras atrás, ouviu o suspiro de Ronnie. Você não deveria estar no trabalho? Perguntou ela. É o meu dia de folga. Trabalhar para o pai tem suas vantagens, não é? Pode-se dizer isso. Ela bateu no vidro, tentando chamar a atenção de Mabel. Após um momento, ela virou-se para ele novamente.
Então o que você costuma fazer no seu dia de folga? Apenas o que um bom e velho garoto do sul, ir pescar, observar as nuvens. Eu me sinto como se você devesse estar usando um chapéu NASCAR e mascando tabaco. Eles passaram mais meia hora no aquário. Ronnie ficou especialmente encantada com as lontras. Antes Will a tinha levado para uma loja de iscas para pegarem alguns camarões congelados. De lá, ele levou-a para um lote urbanizado no lado intracosteiro da ilha, onde ele tirou as ferramentas de pesca que estavam guardadas na traseira do caminhão. Então ele levou-a à beira de um pequeno pier e sentou-se, com os pés balançando a poucos metros acima da água. Não sejas snob. Ele repreendeu. Acreditando ou não, o sul é grande. Nós temos água encanada e tudo. E nós, finais de semana, temos que ir à lama. Lama. Nos dirigimos nossos caminhões na lama. Ronnie falsificou uma expressão sonhadora. Isso soa tão intelectual. Ele a cutucou de brincadeira. E ai, me importuno quanto quiser. Mas é divertido. Água suja em todo o para-brisa, ficar preso, girando suas rodas para ensopar o cara atrás de você. Acredita em mim, eu fico tonta só em pensar nisso. Disse Ronnie, inexpressiva. Eu entendo que não é como você gasta seus fins de semana na cidade. Ela balançou a cabeça. Não. Não exatamente. Aposto que você nunca deixaria a cidade, não é? Claro que eu sairia da cidade. Eu estou aqui, não estou. Você sabe o que eu quero dizer. Nos fins de semana. Porque eu iria querer sair da cidade. Talvez só para estar sozinha agora e depois. Eu posso estar sozinha no meu quarto. Aonde você iria se você quisesse sentar-se debaixo de uma árvore e ler? Eu iria ao Central Park. Ela rebateu facilmente. Existe uma grande colina. Atrás da Tavern on the Green. E eu poderia até comprar um café expresso ao virar a esquina. Ele balançou a cabeça fingindo lamentar. Você é uma garota da cidade. Você sabe mesmo como pescar. Não é tão difícil. Isca no anzol, lança a linha, então segura o polo. Como eu estou indo até agora. Certo, se acha que isso é tudo. Mas você tem que saber que isca boa suficiente para lançar exatamente onde você quer. Você tem que saber que isca atrai para usar. Elas dependem de tudo, desde o tipo de peixe até o tempo e a clareza da água. E depois, claro, você tem que definir o gancho. Se você jogar cedo demais ou tarde demais, você vai perder o peixe. Ronnie pareceu considerar o seu comentário. Então por que escolheu para usar com camarão? Porque estava à venda. Ele respondeu. Ela riu e, em seguida, roçando levemente contra ele. Espertinho. Ela disse. Mas eu acho que merecia isso. Ele ainda podia sentir o calor do seu toque em seu ombro. Você merece o pior. Ele disse. Acredita em mim, a pesca é como uma religião para algumas pessoas por aqui. Você também. Não. A pesca é contemplativa, dá-me tempo para pensar, sem interrupção. E, além disso, eu gosto de ver as nuvens enquanto eu coloco meu chapéu NASCAR e mastigo tabaco. Ela franziu o nariz. Você realmente não masca tabaco, não é? Não. Eu meio que gosto da ideia de não perder meus lábios por câncer de boca. Bom. Ela disse. Ela balançou as pernas para trás e para frente. Nunca tive a oportunidade de conhecer alguém que mascava tabaco. Está dizendo que estamos em uma oportunidade. Não. Isto definitivamente não é uma oportunidade. Isto é pesca. Você tem muito que aprender. Quer dizer, isso é o que é a vida. Ela pegou uma lasca de madeira da doca. Você parece um comercial de cerveja. Um Osprey 16 deslizou sobre elas assim quando a linha mergulhou uma vez e depois uma segunda vez. Will empurrou a vara para cima quando a linha ficou apertada. Ele ficou de pé,
e começou a girar o carretel, a vara estava dobrada. Aconteceu tão rápido que Ronnie mal teve tempo para descobrir o que estava acontecendo. Você pegou um? Ela perguntou, saltando para cima. Chegue mais perto. Ele insistiu, continuando a girar. Ele forçou a vara para ela. Aqui? Ele gritou. Pegue isso. Eu não posso. Ela gritou, recuando. Não é difícil. Basta pegar e continuar girando o carretel. Eu não sei o que fazer. Eu te disse. Ele disse. Ronnie deu um passinho à frente, e ele praticamente forçou a vara em suas mãos. Agora continue girando o carretel. Ela viu a vara embaixo e começou a girar o carretel. Levante. Mantenha a linha firme. Estou tentando. Ela chorou. Você está indo muito bem. O peixe espirrou perto da superfície, um pequeno Red Drum 17, ele percebeu, e Ronnie gritou, fazendo cena. Quando ele começou a rir, ela começou a rir também, pulando em um pé. Quando o peixe salpicou de novo, ela gritou pela segunda vez, com um salto ainda maior, mas desta vez com uma expressão de determinação feroz. Era, ele pensava, uma das coisas mais engraçadas que ele tinha visto em muito tempo. Basta continuar fazendo o que você está fazendo. Ele incentivou. Quando chegar mais perto do pier, eu cuido do resto. Pegando uma rede, ele se abaixou. Esticou o braço sobre a água e Ronnie continuou rodando o carretel. Com um movimento rápido, ele capturou o peixe na rede, então se levantou. Quando ele tirou da água, o peixe caiu no pier. Ronnie continuou a deter o carretel, dançando ao redor do peixe quando Will pegou da linha. O que você está fazendo? Ela gritou. Você tem que colocá-lo de volta na água. Ele vai ficar bem. Ele está morrendo. Ele agachou-se e pegou o peixe, prendendo no gancho. Não, não vai. Você tem que tirá-lo do gancho. Ela gritou novamente. Ele pegou o gancho e começou a arrancá-lo. Estou tentando. Apenas me dê um segundo. Ele está sangrando. Você feriu. Ela girou freneticamente em torno dele. Ele a ignorou, ele começou a tirar do gancho. Ele podia sentir a cauda se movendo para trás e para frente, batendo contra as costas de suas mãos. Era pequeno, talvez 3 ou 4 quilos, mas era surpreendentemente forte. Você está demorando demais. Ronnie chorou. Ele libertou cuidadosamente do gancho, mas segurou o peixe preso contra o doca. Você tem certeza que não quer levá-lo para casa para jantar? Você pode conseguir alguns filetes por fora. Sua boca abriu e fechou na descrença, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Will jogou o peixe de volta na água. Com um toque, ele mergulhou e desapareceu. Will pegou uma toalha e limpou o sangue de seus dedos. Ronnie continuou a olhar para ele com um olhar acusador, o rosto vermelho de excitação. Você teria comido ele, não é? Se eu não estivesse aqui, eu teria jogado de volta. Porque eu não acredito em você. Porque você está provavelmente certa. Ele sorriu para ela antes de pegar a vara. Agora, você que uma isca para a próxima pesca ou não? Então, minha mãe está ficando louca tentando planejar o casamento da minha irmã para ficar tudo perfeito. Will disse. Está um pouco tenso lá em casa. Quando é o casamento? Dia 9 de agosto. E não ajuda os assuntos que minha irmã quer ter em casa. Que, naturalmente, só acrescenta ao esforço da minha mãe. Ronnie sorriu. Quem sua irmã gosta? Smart. Vive em Nova York. Tem um pouco de espírito livre. Muito parecido. Com uma outra irmã mais velha, eu sei. Isso pareceu satisfazê-la. Enquanto passeavam na praia, o sol estava se pondo e Will poderia dizer que Ronnie estava se sentindo mais relaxada.
Eles acabaram pescando 3 peixes e soltando, e antes ele a tinha levado para Wilmington, no centro da cidade, onde haviam apreciado o almoço em um restaurante com a vista para o Cape Fear River. Olhando para um ponto na margem oposta, ele apontou para um USS Carolina do Norte, um navio de guerra desativado da Segunda Guerra Mundial. Assistiu Ronnie inspecioná-lo. Will surpreendeu-se de como era fácil passar o tempo com ela. Ao contrário de outras garotas que ele conhecia, ela não ficava fazendo jogos estúpidos. Ela tinha um senso de humor que ele gostava, mesmo quando se dirigia a ele. Na verdade, ele gostava de tudo sobre ela. Quando eles se aproximaram de sua casa, Ronnie correu na frente para buscar o ninho na base da duna. Ela fez uma pausa na gaiola feita de arame garantida na duna de areia por estacas longas, e quando ele juntou-se a ela na duna, ela virou para ele com dúvida. Isso vai manter o guaxinim longe? Dizem que sim. O estudou. Como as tartarugas vão sair? Elas não podem passar pelos arames, podem? Will balançou a cabeça. Os voluntários do aquário removerão a gaiola antes da eclosão dos ovos. Como eles sabem quando vão nascer? Eles se baseiam através da ciência. Os ovos demoram cerca de 60 dias de incubação antes de chocar, mas isso pode variar dependendo do clima. Quando mais quente a temperatura de todo o verão, mais rápido eles vão nascer. E tenho em mente que este não é o único ninho na praia, e não é o primeiro, tampouco. Uma vez que um ninho fica limpo, os outros seguem, geralmente, dentro de uma semana ou outra. Você já viu uma ninhada nascer? Ele balançou a cabeça. 4 vezes. Como é? Na verdade, é um pouco louco. Ao aproximar-se do tempo, nos removemos a gaiola, e então cavamos uma trincheira rasa do ninho à beira da água, tornando-o mais suave o possível, mas alto o suficiente nos lados para que as tartarugas só poderão seguir em uma direção. E é estranho, porque de primeiro um par de ovos se movem, mas é como se seu movimento fosse suficiente para definir todo o ninho. E antes, para que você saiba, o ninho é como uma colmeia louca de esteroides. As tartarugas vão subindo umas sobre as outras para sair do buraco, e então batem na areia e seguem em direção à água, desfilando como um pequeno caranguejo. É incrível. Quando ele descreveu, ele sentiu que Ronnie estava tentando imaginar a cena. Então, ela notou seu pai pisando na varanda de volta, e ela acenou. Will acenou para a casa. Este é o seu pai? Perguntou ele. Sim. Você não quer me apresentar? Não. Eu prometo ter boas maneiras. Isso seria bom. Então, por que não vai me apresentar? Porque você ainda não me levou para conhecer seus pais. Porque você tem que conhecer meus pais. Exatamente. Ela disse. Eu não estou certo de acompanhar o que você quer dizer. Então, como na Terra, você nunca fez isso através do tosse. Se ele estava confuso antes, ele estava completamente confuso agora. Ela começou a caminhar lentamente pela praia, e ele deu alguns passos rápidos para acompanhá-la. Você não é exatamente fácil de descobrir. E nada. Apenas anotando para o registro. Ela sorriu para si mesma, olhando para o horizonte. À distância, um arrastão de camarões estavam fazendo seu caminho para a escotilha. Eu quero estar aqui quando isso acontecer. Ela disse. Quando o que acontecer? Quando os filhotes de tartarugas nascerem. O que você acha que eu estava falando? Ele balançou a cabeça. Oh, nós estamos de volta a isso. Bom, quando você vai voltar para Nova York? No final de agosto. Fica perto. Só é esperar um longo e quente verão. É um bom começo. Eu estou fervendo. Isso é porque você está vestindo preto. E calças de jeans. Eu não sabia que passaria a maior parte do dia fora. Caso contrário, você teria usado biquíni, não é? Eu que acho que não. Ela disse. Você não gosta de biquínis. Claro que eu gosto. Só não perto de mim. Ela balançou a cabeça. Não hoje.
E se eu prometer te levar para pescar de novo? Você não está ajudando a si mesmo. Caçar patos. Isso a parou. Quando ela finalmente encontrou sua voz, era de desaprovação. Você realmente não mata patos, não é? Quando Will não disse nada, Ronnie prosseguiu. Fofos, criaturas de penas docinhos, patinho voando em direção à lagoa, apenas cuidando de seus próprios negócios? E você os explode fora do... Se? Will considerou a questão. Só no inverno. Quando eu era uma garotinha, meu animal de pelúcia favorito era um pato. Eu tinha um papel de parede de pato, eu tinha um Esther chamado Patolino. Eu amo patos. Eu também. Ele disse. Ela não se preocupou em esconder seu ceticismo. Will respondeu contando com as pontas dos dedos quando ele continuou. Eu os amo fritos, assados, grelhados, com um lado doce e molho azedo. Ela lhe deu um empurrão, derrubando-o de equilíbrio de 1 a 2 passos. Isso é terrível. É engraçado. Você é apenas um homem malvado. Às vezes. Ele disse. Fez um gesto em direção à casa. Então, se você não quer ir para casa, no entanto, que vir comigo. Por quê? Você está planejando me mostrar ou me dizer sobre outra forma de matar animais pequenos. Eu tenho um jogo de voleibol logo e quero que você venha. É divertido. Você vai derramar refrigerante em mim de novo. Só se você trouxer uma lata de refrigerante. Ela se debateu por um instante, em seguida, caiu no passo com ele, na direção do Pierre. Ele a cutucou e ela empurrou-o de volta. Eu acho que você tem problemas. Ela falou para ele. Que problemas? Bem, para começar, você é um assassino mal de patos. Ele riu antes de olhar em seus olhos. Ela olhou para a areia, então até a praia, finalmente, em direção a ele. Ela balançou a cabeça, incapaz de suprimir um sorriso, como se maravilhasse o que estava acontecendo entre eles e curtindo. Todo momento. Capítulo 14. Ronnie. Se ele não fosse tão bonito, nada disto teria acontecido. Enquanto ela observava Will e Scott disputando em torno da praia, ela refletiu sobre a série de coisas que a trouxe aqui. Se ela não tivesse ido realmente pescar hoje cedo? E se não assistissem a uma tartaruga ferida nadando em torno de um tanque 8 horas da manhã? Ela balançou a cabeça, tentando não focalizar Will com seus músculos visíveis perseguindo a bola na areia. Resistente a ignorar, já que ele não estava mais usando camisa. Talvez o resto do verão não seria tão terrível, afinal. Claro, ela tinha pensado a mesma coisa depois que conheceu Blaze, e olhou como tudo está de cabeça para baixo agora. Ele não era realmente seu tipo, mas assistindo o jogo, ela começou a se perguntar se isso era uma coisa tão má. Ela não teve a menor sorte quando se tratou de escolher caras no passado, Rick sendo o principal exemplo. Reconheceu que Mil foi mais esperto do que qualquer outro cara que ela conheceu, e mais do que isso, ele parecia estar fazendo algo em sua vida. Ele trabalhava, era voluntário, e ele era um atleta muito bom, ele era junto com sua família. E mesmo que ele gostasse de jogar as coisas fora com um besteiro desse tipo, ele não tinha tarefa simples. Quando ela o testou, ele apelou a ela, mais uma vez, de fato, e ela teve que admitir que gostava disso. Se houve uma coisa que lhe fez parar, foi isso, ela não sabia porque ele gostava dela. Ela não era qualquer coisa como as meninas que ela tinha visto na noite do festival e com toda a honestidade, ela não tinha certeza se ele iria querer vê-la depois de hoje. Ela o viu correr para a linha do jogo, em seguida, olhou em direção a ela, obviamente satisfeito porque ela estava olhando. Ele moveu-se facilmente através da areia, e quando ele preparava para pegar a bola, ele sinalizou algo para Scott, que parecia jogar o jogo como se sua vida dependesse disso. Assim que Scott virou-se para a rede, Will revirou os olhos, tornando-se claro que ele descobriu a intensidade de que seu amigo era mais alto. É apenas um jogo, ele parecia dizer, e ela descobriu que era animador.
Então, depois de jogar a bola no ar duramente, ele correu em direção ao lado da quadra para manter a bola. Quando ele sacrificou-se corpo, mergulhando para a bola e enviando uma nuvem de areia, ela perguntava se o que tinha visto no momento anterior tinha sido apenas uma ilusão. Mas depois que seu remate foi largo e Scott levantou as mãos em frustração com um brilho furioso, Will ignorou. Depois de dar uma piscadinha a Ronnie, ele se preparou para o próximo saque. Você e Will, Surpreendida, Ronnie não tinha percebido que alguém tomou seu assento ao lado. Voltando, ela reconheceu a loira que estava saindo com Will e Scott, na noite do festival. Desculpe-me. A loira passou a mão pelos cabelos e mostrou os dentes perfeitos. Você e Will. Eu vi vocês dois caminhando lá em cima. Ronnie disse. Seu instinto lhe dizia que era melhor não dizer muito. Se a loira tomou conhecimento da reação desconfiada de Ronnie, ela não mostrou. Balançou a cabeça com habilidade praticada, ela mostrou os dentes novamente. Ela definitivamente devia ter usado branqueador, Ronnie decidiu. Eu sou Ashley. E você é? Ronnie. Ashley continuou a olhar para ela. E você está de férias? Quando Ronnie olhou para ela, ela sorriu novamente. Eu saberia se você fosse daqui. Eu conheço Will desde que éramos crianças. Ronnie disse novamente, tentando soar evasiva. Eu acho que vocês se conheceram quando ele derramou soda em você, hein? Conhecendo ele, provavelmente ele fez isso de propósito. Ronnie piscou. O quê? Não é a primeira vez que vi ele fazendo isso. E deixe-me adivinhar. Ele te levou para pescar, certo? Na doca um pouco do outro lado da ilha. Desta vez, Ronnie não podia ocultar sua surpresa. Isso é o que ele faz quando ele começa a conhecer uma garota. Bem, é isso ou ele a leva para o aquário. Quando Ashley continuou, Ronnie olhou para ela, incrédula, sentindo o mundo ao redor, de repente começar a diminuir. De que você está falando? Rosnou para fora, sua voz a abandonando. Ashley enrolou seus braços em volta de suas pernas. Menina nova conquista? Não fique brava com ele. Ela disse. É apenas a forma de como ele é. Ele não pode melhorar isso. Ronnie sentiu o sangue escorrer em seu rosto. Ela disse a si mesma para não escutar, para não acreditar, isso não era assim. Mas as palavras ecoavam em sua mente. Deixe-me adivinhar. Ele te levou para pescar, certo? Ou é isso ou ele te levou para o aquário? E se ela tivesse realmente o calculado mal? Parecia que ela estava errada. Sobre todos que tinha conhecido aqui. O que fazia sentido, considerando de que ela nunca quis vir para cá. Quando ela deu um longo suspiro, ela notou que Ashley estava estudando. Você está bem? Ela perguntou, suas sobrancelhas perfeitamente em forma unida em preocupação. Eu disse algo que te incomodou. Eu estou bem. Porque você parecia que estava prestes a ficar doente. Eu disse que estou bem. Ronnie rosnou. Ashley abriu a boca e fechou antes de sua expressão suavizar. Oh, não. Não me diga que você estava realmente caindo nisso. Nova garota, nova conquista? É apenas a forma que ele é. As palavras não paravam de tocar na cabeça dela, e Ronnie ainda não tinha responderia. No silêncio, Ashley disse com sua voz simpática. Bem, não se sinta muito ruim, porque ele é muito bonito e o cara mais charmoso do mundo quando ele quer ser. Confia em mim, eu sei, porque eu me apaixonei por ele, também. Ela acenou para a multidão. E assim temos a metade das outras garotas que você pode ver por aqui. Ronnie instintivamente pesquisou a multidão, tendo diante dos olhos meia dúzia de garotas bonitas de biquíni, e todos os seus olhares fixos em Will. Ela se sentia incapaz de falar. Enquanto isso, Ashley continuava. Eu imaginei que você seria capaz de ver através dele. Quer dizer, você parece um pouco mais sofisticada do que as outras meninas por aqui.
Eu pensei. Eu tenho que ir. Ronnie anunciou, seu tom de voz mais constantes do que seus nervos. Ela sentiu suas pernas trêmulas ligeiramente quando andava. Na quadra, Will deve ter visto seu caminho, porque virou-se para ela sorridente, agindo como o cara mais charmoso do mundo. Ela virou-se, com raiva dele, mas mesmo com muita raiva de si mesma por ter sido tão estúpida. Ela não queria nada mais do que para ter o inferno fora deste lugar. Em seu quarto, ela jogou a mala sobre a cama e foi empurrando as roupas dentro quando a porta se abriu atrás dela. Por cima do ombro, viu seu pai em pé na porta. Ela hesitou apenas brevemente antes de cruzar o guarda-roupa e pegar mais de suas coisas. Dia difícil? Seu pai perguntou. Sua voz era suave, mas ele não esperou por uma resposta. Eu estava na oficina com Jonah quando eu vi você chegar à praia. Você não parecia muito legal. Eu não quero falar sobre isso. Seu pai continuou no local, mantendo a distância. Vai para algum lugar. Ela respirou furiosa, enquanto continuava a embalar. Eu vou embora daqui, certo? Eu vou chamar mamãe e vou para casa. Isso é ruim. Ela virou-se em direção a ele. Por favor, não me faça ficar. Eu não gosto daqui. Eu não gosto das pessoas daqui. Eu não caibo aqui. Eu não pertenço aqui. Eu quero ir para casa. Seu pai não disse nada, mas viu a decepção em seu rosto. Sinto muito. Ela acrescentou. Não é com você, certo? Se você chamar, eu vou falar com você. E você pode vir me ver em Nova York e nós passaremos algum tempo juntos, certo? Seu pai continuou a observá-la em silêncio, o que a fez sentir ainda pior. Ela examinou o conteúdo de sua mala antes de adicionar o resto de suas coisas. Eu não tenho certeza de que posso deixar você ir. Ela sabia que isso aconteceria, e internamente estava tensa. Papai. Ele levantou as mãos. Não é pela razão que você pensa. Eu te deixaria ir embora, se pudesse. Eu chamaria sua mãe agora. Mas o que aconteceu no outro dia na loja de música? Com blase, ela respondeu para ela mesma. E a prisão? Seus ombros encolheram. Na sua raiva, ela tinha esquecido os bens roubados. Claro que ela tinha esquecido eles. Em primeiro lugar, ela não tinha roubado. Sua energia de repente evaporou, e ela virou-se para apoiar-se na cama. Isso não era justo. Nada disto era justo. O pai dela ainda não tinha se movido no quarto. Eu posso tentar falar com Pete, oficial Johnson, e ver se ficaria tudo bem. Eu não vou poder achá-lo até amanhã, no entanto, e eu não quero entrar em mais problemas. Mas se ele disser que está tudo bem você ir, não vou fazer você ficar. Você promete? Sim. Ele disse. Mesmo que eu prefira que você fique, eu prometo. Ela balançou a cabeça, apertando os lábios. Será que você irá para Nova York para me ver? Se eu puder. Ele disse. O que significa isso? Antes que seu pai pudesse responder, houve um súbito bater à porta, alto e insistente. O pai dela olhou por cima do ombro. Eu acho que é provavelmente o rapaz que estava com você hoje. Ela se perguntou de como ele sabia, e lendo sua expressão ele acrescentou. Eu vi ele agir desta mesma maneira quando eu cheguei para encontrar você. Você quer eu lide com isso? Não fique brava com ele. É apenas a forma que ele é. Ele não pode se ajudar. Não. Ela disse. Eu vou lidar com isso. Seu pai sorriu, e por um instante, ela pensou que ele parecia mais velho do que apenas um dia antes. Como se seu pedido tivesse feito envelhecer. Mas mesmo assim, ela não pertence aqui. Este era o lugar dele, e não dela. A batida na porta soou novamente. Ei, papai. Sim. Obrigada. Ela disse.
Eu sei que você quer que eu realmente fique, mas eu não posso. Tudo bem, querida. Embora ele tivesse sorrido, as palavras saíram feridas. Eu entendo. Ela levantou a costura de seu jeans antes de se levantar. Quando ela chegou na porta, ela colocou as mãos nas costas e ela fez uma pausa. Então, fortalecendo-se, ela foi até a porta e puxou-a abrindo, ressaltando-se que a mão de Will estava pendurada no ar. Ele pareceu surpreso quando ela abriu. Ela olhou para ele, perguntando-se de como ela pode ter sido tão estúpida em confiar nele. Ela devia ter ouvido seus instintos. Oh, ei. Ele disse, abaixando a mão. Você está aqui. Por um segundo ela bateu a porta, só para ouvi-lo imediatamente começar a bater novamente, com sua voz suplicante. Vamos, Ronnie. Espere. Eu só quero saber o que aconteceu. Porque você saiu. Vá embora. Ela gritou. Ela puxou a porta abrindo novamente. Eu não quero jogar o seu jogo. Que jogo? Do que você está falando? Novamente, ela bateu a porta. Will começou a bater de novo. Eu não vou sair até que você fale comigo. O pai dela fez um sinal para a porta. Problemas no paraíso. Não é o paraíso. É o que parece. Ele disse. Você quer que eu cuide dele? Ele ofereceu novamente. As batidas começaram novamente. Ele não vai ficar por muito tempo. É melhor simplesmente ignorá-lo. Depois de um momento, ele pareceu aceitar isso e acenou para a cozinha. Você está com fome? Não. Ela disse automaticamente. Em seguida, ela colocou as mãos no estômago e mudou de ideia. Bem, talvez um pouco. Eu encontrei uma boa receita. Esta tem cebolas, cogumelos e tomate cozido no azeite, servido sobre o macarrão, e joga-se o queijo parmesão. Será que soa bom? Eu não acho que Jonah vá gostar. Ele queria um cachorro quente. Agora estou surpresa. Ele sorriu assim que a batida na porta soou. Novamente. Quando isso continuou, viu alguma coisa em seu rosto porque ele abriu os braços. Sem pensar, Ronnie caminhou em direção a ele e sentiu ele segurá-la perto. Havia alguma coisa suave e agressiva em seus braços, algo que ela tinha perdido há anos. Era tudo que podia fazer para parar as lágrimas de vir e antes disso ela se afastou. Quer que eu te dê uma mão para o jantar? Ronnie tentou mais uma vez absorver o conteúdo da página que ela acabara de ler. O sol tinha ido uma hora atrás, e depois de surfar sem parar por um punhado de canais na TV de seu pai, ela desligou e pegou o seu livro. Mas como ela poderia fazer, se ela não conseguia ler um único capítulo, uma vez que Jonah tinha parado perto da janela por quase uma hora? O que forçou a pensar sobre o que estava fora da janela, ou melhor, quem estava fora. Will. Fazia 4 horas, e o cara ainda não tinha ido. Ele tinha parado de bater há um tempo e simplesmente sentou-se um pouco além da crista da duma, de costas para a casa. Tecnicamente, ele estava na praia pública, por isso nem ela e nem o pai podiam fazer qualquer coisa, exceto ignorá-lo. Era o que ela e seu pai, que estranhamente, estava lendo a Bíblia novamente, estavam tentando fazer. Jonah, por outro lado, simplesmente não podia ignorá-lo. Ele parecia encontrar a vigília de Mil transfixante, como um pouso de UFO perto do pier ou um pé grande caminhando pela areia. Embora ele estivesse vestindo o pijama dos Transformers e deveria ter ido para a cama meia hora mais cedo, ele implorou a seu pai para deixá-lo ficar acordado por mais um pouco, porque, em suas palavras, se eu ir para a cama cedo demais, eu posso molhar a cama. Satisfatório. Ele não fazia xixi na cama desde que ele era uma criança que começa a andar, e ela sabia que seu pai não acreditava em uma palavra dele. Sua aquiescência provavelmente tinha a ver com o fato de ter sido a primeira noite com todos passando juntos desde que ela chegou e, dependendo do que o oficial Johnson disser a eles amanhã, talvez seja a última. Ela descobriu que seu pai simplesmente quis prolongar a experiência.
Que era compreensível, é claro, e tipo a fez sentir-se mal por todo. Quero ir embora de qualquer jeito. Fazer o jantar com ele tinha sido mais divertido do que ela pensava, pois não tinha lançado as suas perguntas com insinuações da forma de como sua mãe fazia recentemente. Ainda assim, ela não tinha intenção de permanecer por mais tempo do que ela tinha, mesmo sendo dura com seu pai. O mínimo que podia fazer era tentar fazer de hoje uma noite agradável. O quanto possível, é claro. Quanto tempo você acha que ele vai ficar lá fora? Jonah murmurou. Por sua conta, ele tinha feito essa mesma pergunta, pelo menos 5 vezes, embora nem ela e nem seu pai tivessem respondido. Desta vez, porém, seu pai colocou a Bíblia de lado. Por que você não vai perguntar a ele? Sugeriu. Sim, claro. Jonah bufou. Ele não é meu namorado. Ele não é meu namorado, também. Ronnie acrescentou. Ele está agindo como seu namorado. Ele não é, certo? Ela virou uma nova página. Então por que ele está sentando lá fora? Ele balançou a cabeça, tentando resolver o enigma. Quero dizer, é apenas estranho, não acha? Sentado lá fora, por hora, esperando para você falar com ele. Quero dizer, estamos falando da minha irmã. Minha irmã. Tenho o direito de interrogar. Ronnie disse. Nos últimos 20 minutos, ela descobriu que releu a mesma página umas 6 vezes. Eu apenas estou dizendo que é estranho. Pensou Jonah, soando como um cientista perplexo. Por que ele iria esperar por minha irmã lá fora? Ronnie olhou para cima, vendo como seu pai tentou e não conseguiu reprimir um sorriso. Ela retornou para seu livro e começou a trabalhar com um número de determinação renovado. E para os próximos 2 minutos houve silêncio na sala. Além do som de Jonah remexendo e resmungando pela janela. Ela tentou ignorá-lo. Ela puxou-se para baixo, empoleirando os pés em cima no final da mesa, e se forçou a concentrar-se nas palavras. Por um minuto ou outro, ela foi capaz de bloquear tudo ao seu redor e estava prestes a voltar a cair na história quando ela ouviu a voz de Jonah novamente. Quanto tempo você acha que ele vai ficar lá fora? Jonah murmurou. Ela bateu o livro fechando. Ótimo. Ela chorou, pensando novamente que seu irmão sabia exatamente que botões apertar para deixá-la louca. Eu vou. Uma brisa soprava forte, trazendo consigo o cheiro de sal e de pinho, quando Ronnie saiu da varanda e dirigiu-se a Will. Se ele ouviu a porta fechar, ele não deu nenhum sinal. Em vez disso, ele parecia contente em lançar pequenas conchas de caranguejos-aranha que estavam correndo para seus buracos. Uma camada de neblina marinha cobrindo as estrelas, tornando a noite mais fria e mais escura do que antes. Ronnie cruzou os braços, tentando manter o frio afastado. Will, ela notou, estava com os mesmos shorts e camiseta que usava todos os dias. Ela se perguntou se ele estava com frio, então forçou o pensamento longe. Não era importante, ela lembrou-se quando ele virou-se em direção a ela. No escuro, ela não podia ler sua expressão, mas quando ela olhou para ele, ela percebeu que estava com menos raiva dele do que exasperada pela sua persistência. Você colocou meu irmão de cabeleira em pé. Afirmou Ronnie, ela esperava que fosse uma voz autoritária. Você deveria ir. Que horas são? São depois das 10. Você demorou um longo tempo para vir aqui. Eu não deveria ter quer vir aqui. Eu lhe disse para ir mais cedo. Ela olhou para ele. Sua boca estava tensa em uma linha reta. Eu quero saber o que aconteceu. Ele disse. Nada aconteceu. Então me diga o que Ashley disse a você. Ela não disse nada. Eu vi vocês duas conversando. Ele acusou. Foi por isso que ela não queria vir aqui em primeiro lugar. Isto era o que ela queria evitar. Will. Porque você saiu depois que conversou com ela. E porque você demorou 4 horas para vir aqui fora para finalmente falar comigo.
Ela balançou a cabeça, recusando-se a admitir que estava se sentindo queimar. Não é importante. Em outras palavras, ela disse-lhe algo, não foi? O que ela disse? Que ainda estávamos nos encontrando. Porque nós não estamos. Está tudo acabado entre nós. Levou um momento para Ronnie perceber o que ele quis dizer. Ela era sua namorada. Sim. Ele respondeu. Por 2 anos. Quando Ronnie não disse nada, ele levantou-se e deu um passo para mais perto dela. O que exatamente ela disse para você? Mas Ronnie mal ouviu sua voz. Em vez disso, ela voltou a pensar na primeira vez que ela tinha visto Ashley, na primeira vez que tinha visto Will. Ashley estava vestida com seu biquíni perfeito, olhando para Will. Vagamente, ela ouviu Will continuar. O quê? Você não está mesmo falando comigo? Você vai me fazer sentar aqui por horas e nem vai responder a minha pergunta com uma resposta simples. Mas Ronnie mal ouviu. Em vez disso, ela lembrou-se da maneira que Ashley tinha olhando nesse dia na margem. Posando bonita, batendo palmas. Querendo que Mila notasse. Porquê? Ashley estava tentando reconquistá-lo de volta? E temia que Ronnie estivesse no caminho? Com isso, as coisas começaram a clicar em seu lugar. Mas antes que ela pudesse pensar no que dizer, Neil balançou a cabeça. Eu pensei que você fosse diferente. Eu só pensei. Ele olhou para ela, seu rosto misturava raiva e decepção antes de repente, virando-se indo para a praia. Inferno, eu não sei o que eu pensei. Ele disse por cima do ombro. Ela deu um passo à frente prestes a chamá-lo depois que percebeu um raio de luz perto da borda da água. A luz subiu e caiu, como se alguém estivesse arremessando uma bola de fogo, ela percebeu. Ela sentiu sua respiração parar na garganta, sabendo que Marcos estava lá, e deu um passo involuntário para trás. Ela tinha uma imagem repentina dele perto do ninho enquanto ela dormia fora. Ela queria saber o quão perto ele tinha chegado. Porque não a deixou sozinha. Ele estava perseguindo ela? Ela tinha visto histórias nos jornais falando de coisas como essa. Embora que ela pensasse que ela saberia o que fazer e poderia tratar de qualquer situação, isso era diferente. Porque Marcos era diferente. Porque Marcos dava medo nela. Will já estava a algumas casas de distância, e sua figura estava desaparecendo na noite. Pensou em chamá-lo atrás e dizer-lhe tudo, mas a última coisa que ela queria era ficar fora mais tempo do que ela queria. Nem ela quer que Marcos saiba que ele tem ligação com Will. De qualquer jeito, não existe ela e Will. De qualquer maneira, não mais. Agora era só ela. E Marcos. Em pânico, ela deu mais um passo para trás, então se forçou a parar. Se ele sabia que ela estava com medo, podia piorar as coisas. Em vez disso, ela se forçou a ir para dentro do círculo de luz da varanda. Deliberadamente se virou para olhar na direção de Marcos. Ela não podia vê-lo, apenas com a cintilação da luz, que subia e descia. Marcos, ela sabia, queria que ela ficasse com medo, que ele quer colocar dentro dela. Continuando a olhar para ele, ela colocou as mãos nos quadris e ergueu o queixo desafiando a sua direção. O sangue dela bateu no peito, mas ela manteve sua posição, mesmo com a bola de fogo constante na mão dele. Um momento depois, a luz se apagou e ela sabia que Marcos havia fechado o punho anunciando sua aproximação. Ainda assim, ela recusou-se a mover-se. Ela não tinha certeza do que ela faria se ele de repente aparecesse a apenas alguns metros de distância, mas como o segundo tornou-se em 1 minuto e depois em outro, ela sabia que ele tinha decidido que era melhor ficar longe. Cansada de esperar a sua mensagem, ela virou-se satisfeita e voltou para dentro. Foi só quando ela encostou na porta depois de fechá-la que ela percebeu que suas mãos tremiam. Capítulo 15 – Marcos. Eu quero comer algo no restaurante antes de ir. Blase disse. Então vá. Disse Marcos. Eu não estou com fome.
Blas e Marcos estavam no Bowerspoint, junto com Ted e Lance, que tinha pegado duas das garotas mais feias que Marcos já tinha visto, e eles estavam no processo de ficarem bêbados. Marcos tinha-se aborrecido por encontrá-los aqui, em primeiro lugar, e, em seguida, Blas o tinha perseguido pela última hora, perguntando aonde ele tinha ido o dia inteiro. Ele teve a sensação de que ela sabia que tinha algo a ver com Ronnie, porque Blas não era estúpida. Blas sabia o tempo todo de que Marcos estava interessado nela, que explica o porquê de ter colocado os CDS na bolsa de Ronnie. Foi a solução perfeita para fazer Ronnie ficar longe. O que significava de que Marcos não teria a chance de ver Ronnie quando quisesse. Isso o irritou. E depois de encontrá-la aqui, reclamando que está com fome e se pendurando em cima dele e lhe importunando com perguntas. Eu não quero ir sozinha. Ela gemeu novamente. Você não me ouve. Ele rosnou. Você nunca ouve uma única coisa que digo. Eu disse que não estou com fome. Eu não estou dizendo que você tem que comer alguma coisa. Blas murmurou, subjugada. Você quer calar a boca um pouco. Isso a deteve. Pelo menos por alguns minutos, de qualquer maneira. Ele podia dizer que pela forma de como ela fazia beicinho ela queria lhe pedir desculpas por alguma coisa. Sim, bem, isso não aconteceria. Passando pela água, ele acendeu a bola de fogo, irritado com o fato de que ela ainda estava aqui. Com raiva de que Ted e Lance estavam aqui, quando ele queria um pouco de paz e tranquilidade. Irritado pelo plano de Blas tinha funcionado para afastar Ronnie, especialmente irritado era que estava irritado com nada sobre isso. Não era com ele, é que ele odiava o jeito que se sentia. Ele queria bater em alguma coisa, e quando ele olhou para Blas e viu seu beicinho, ela entrou no topo da lista. Ele virou-se, desejando poder beber cerveja e voltar à música e pensar apenas sozinho por um momento. Sem todas essas pessoas o cercando. Além disso, ele não estava realmente irritado com Blas. O inferno. Quando ele ouviu pela primeira vez o que ela tinha feito, ele tinha um tipo de prazer sobre isso, pensando que ela poderia facilitar o caminho entre ele e Ronnie. Você coça minhas costas e eu coço as suas, esse tipo de coisa. Mas quando ele sugeriu isso a Ronnie, ela preferia morrer a chegar perto dele. Mas ele não era do tipo de desistir, e ele descobriu que ela eventualmente iria perceber que ele era seu único caminho para sair desta confusão. Então, ele tinha ido à sua casa para uma pequena visita, esperando uma chance para falar. Ele decidiu que vai reduzir o ato, em vez de ouvir com simpatia quando ela falou a coisa terrível que Blas tinha feito. Eles poderiam ir passear e talvez acabar sobre o pier. Então o que acontecer, aconteceu. Certo? Mas quando chegou à sua casa, Will estava lá. De todas as pessoas, Will, sentado em uma duna, esperando para falar com ela. E Ronnie finalmente foi para fora para falar com ele. Na verdade, eles pareciam discutir, mas pela forma como estavam agindo, havia claramente algo entre eles, o que irritou também. Porque isso significava que eles se conheciam. Porque significa que eles provavelmente tiveram algo. O que significava que ele tinha lidado errado com ela. E então? Oh, isso era um coice. Depois que Will saiu, Ronnie percebeu que ela tinha 2 visitantes, não apenas um. Quando ela o notou olhando para ela, ele sabia que uma das 2 coisas iriam acontecer. Ou ela sairia e falaria com ele na esperança de conseguir que Blas falasse a verdade, ou ela agiria com medo que tinha tido antes e correr para dentro. Ele gostou do fato de que ele poderia assustá-la. Ele poderia usar a sua vantagem. Mas ela não fez nenhuma dessas coisas. Em vez disso, ela olhou em sua direção, como se dissesse, o que o traz. Ela estava na varanda, sua linguagem corporal sinalizava desafiante e irritada, até que finalmente voltou para casa. Ninguém fez isso para ele. Especialmente as meninas. Quem diabos ela acha que é? Pouca maioria ou não, ele não gostou. Ele não gostava nada disso. Blas interrompeu seus pensamentos. Você tem certeza de que não quer vir?
Marcos virou-se para ela, sentindo uma súbita necessidade de limpar sua mente, para se refrescar. Ele sabia exatamente o que ele precisava e sabia que ela daria a ele. Venha aqui. Ele disse. Ele forçou um sorriso. Sente-se ao meu lado. Eu não quero que vá ainda. Capítulo 16. Steve olhou para cima quando Ron entrou. Embora ela tenha esboçado um sorriso, tentando mostrar que estava tudo bem, ele não pôde deixar de notar sua expressão enquanto pegava seu livro e ia para a cama. Algo definitivamente estava errado. Ele só não tinha certeza do que era. Ele não saberia dizer se ela estava zangada, ou triste ou assustada, e enquanto ele debatia a ideia de tentar conversar com ela, ele teve a certeza de que fosse lá o que estivesse acontecendo, ela queria lidar com aquilo sozinha. Ele supôs que era normal. Ele não havia passado muito tempo com ela recentemente, mas ele ensinou adolescentes durante anos e ele sabia que quando as crianças queriam falar algo, quando tinham algo importante a dizer, era quando seu estômago começava a doer. Ei, pai, disse Jonah. Enquanto Ronnie estava do lado de fora, ele proibiu Jonah de ficar olhando pela janela. Pareceu a coisa certa a se fazer, e Jonah percebeu que era melhor não discutir. Ele encontrou Bob Esponja passando em algum canal, e passou os últimos 10 minutos assistindo tranquilamente. Sim. Jonah levantou-se, sua expressão séria. O que é que tem um olho? Fala francês e adora comer biscoitos antes de dormir. Steve considerou a questão. Eu não faço ideia. Jonah tapou um olho com a mão e chegou mais perto. Moi. 18. Steve riu enquanto levantava do sofá e colocava sua Bíblia de lado. O garoto tinha feito gargalhar. Vamos, eu tenho alguns Orions 19 na cozinha. Eu acho que Ron e Mil brigaram. Este é o nome dele. Não se preocupe, eu verifiquei a Steve disse. E por que você acha que eles brigaram? Eu podia ouvi-los. Will parecia chateado. Steve franziu a testa e pensei que você estava assistindo desenho. Eu estava, mas eu podia ouvi-los mesmo assim, Jonah disse naturalmente. Você não deveria ouvir a conversa dos outros, Steve repreendeu Jonah. Mas é interessante, às vezes continua sendo errado. A mamãe tenta ouvir as conversas de Ronnie quando ela está no telefone. E ela pega o celular de Ronnie enquanto ela está no banho para ler suas mensagens de texto. Ela faz isso. Steve tentou não parecer muito surpreso. Claro. De que outra maneira ela teria controle sobre Ronnie? Não sei. Talvez elas pudessem conversar. Claro, Jonah bufou, nem mesmo Mil consegue conversar com ela sem discutir. Ela enlouquece as pessoas. Quando Steve tinha 12 anos, ele tinha poucos amigos. Entre ir à escola e praticar piano, ele tinha um tempo livre, e a pessoa com quem ele mais se via conversando era o pastor Harris. Naquele momento da sua vida, o piano se tornou uma obsessão, e muitas vezes Steve praticava de 4 a 6 horas por dia, perdido em seu próprio mundo de melodias e composições. Neste tempo, ele venceu inúmeras competições locais e nacionais. Sua mãe havia participado apenas da primeira, e seu pai nunca foi em nenhuma. Ao invés deles, ele encontrava a si mesmo sentado no banco da frente do carro, ao lado do pastor Harris, enquanto viajavam para Raleigh, ou Charlotte, ou Washington. Eles passavam horas conversando e embora o pastor fosse um homem religioso, que usava a palavra de Cristo na maioria das vezes, as conversas soavam tão natural como alguém de Chicago comentando a inutilidade dos jogos de beisebol. Pastor Harris era o tipo de homem que levava uma vida atormentada. Ele levou a sério seu chamado, e quase todas as noites ele cuidava de seu rebanho, em um hospital, ou em uma casa funerária, ou na casa de membros da igreja que ele passou a considerar como amigos. Ele ministrava casamentos e batizados aos fins de semanas. Ele tinha comunhão nas noites de quarta-feira, e coro às quintas e terças-feiras. Mas em todo entardecer, 1 hora antes do crepúsculo, não importando como o clima estivesse, ele reservava 1 hora para andar na praia sozinho. Quando ele voltava,
Steve se pegava pensando com frequência que aquela hora de solidão era exatamente o que o pastor precisava. Tinha algo tranquilo e pacífico em sua expressão sempre que ele retornava dessas caminhadas. Steve sempre presumiu que era isso que o pastor fazia em busca de um pouco de solidão, até que perguntou a ele. Não, o pastor disse: eu não ando na praia para ficar sozinho, pois isto não seria possível. Eu caminho e converso com Deus. Você quer dizer rezar? Não, eu digo conversar. Nunca se esqueça que Deus é seu amigo. E como todos os amigos, ele anseia para ouvir o que está acontecendo em sua vida. Bom ou ruim, se você está triste ou com raiva, e mesmo quando você questiona sobre as coisas terríveis que acontecem. Então, eu converso com ele. E o que você fala? Sobre o que você fala com seus amigos. Eu não tenho amigos, tive de um sorriso torto. Pelo menos, nenhum com quem eu possa conversar. O pastor colocou uma mão em seu ombro, tranquilizando-o. Você tem a mim. Quando ele não respondeu, o pastor deu uma leve sacudida no ombro. Nós conversamos da mesma maneira que eu e você. E ele responde. Steve foi cético. Sempre. Você o escuta? Sim, ele disse, mas não com meus ouvidos. Ele colocou a mão em seu peito. É aqui que escuto suas respostas. É aqui que sinto sua presença. Depois de beijar Jonah na bochecha e colocá-lo na cama, Steve parou na porta para observar sua filha. Surpreendendo a ele, Ronnie estava dormindo quando eles entraram no quarto, e o que quer que fosse que estava aborrecendo-a, não estava mais em evidência. Sua expressão estava relaxada, seu cabelo caía em cascata pelo travesseiro e tinha os dos braços dobrados próximo ao peito. Ele pensou se deveria dar um beijo de boa noite, mas decidiu por não interrompê-la em seus sonhos, os deixando irem onde deveriam. Ainda assim, ele não conseguia ir. Tinha algo de relaxante em observar seus filhos dormirem, e enquanto Jonah rolava para fora da luz do corredor, ele imaginou quanto tempo fazia desde que ele havia dado um beijo de boa noite em Ronnie. Cerca de um ano antes dele se separar de Kim, Ronnie atingiu a idade onde essas coisas tornavam-se embaraçosas. Ele recordava-se nitidamente da primeira noite que ele disse que iria em seu quarto e ela respondeu: não precisa, eu ficarei bem. Kim olhou para ele com uma expressão de tristeza. Ela sabia que ela estava crescendo, mas mesmo assim, o fim da infância dela deixava-a com dor no coração. Ao contrário de Kim, Steve não lamentava o fato de que Ronnie estava crescendo. Pensou em sua vida, com a mesma idade, e lembrou-se de tomar suas próprias decisões. Lembrou-se de formar suas próprias opiniões sobre o mundo, e seus anos como professor apenas reforçaram a ideia de que mudar não só era inevitável, mas que também trazia suas recompensas. Houve momentos em que ele se encontrava com algum aluno na sala de aula, e ouvia sobre a luta da criança com seus pais, sobre como sua mãe tentou ser sua amiga, ou como seu pai tentou controlá-lo. Os outros professores pareciam achar que ele tinha uma afinidade natural com os estudantes, e ele ficou surpreso ao descobrir que os estudantes também se sentiam assim. Ele não sabia o porquê. Na maioria das vezes, ele ouvia em silêncio, ou reformulava as perguntas deles, forçando-os a tirarem suas próprias conclusões, confiante de que na maioria das vezes, estas eram as corretas. Mesmo quando sentia necessidade de dizer algo, eram comentários genéricos, do tipo de psicólogo no divã. É claro que sua mãe quer ser sua amiga, ele dizia. Ela está começando a ver você como um adulto e quer saber mais sobre isso. Ou seu pai sabe que cometeu erros na vida, e não quer que você faça o mesmo. Pensamentos comuns de um homem comum, mas... Para seu espanto, às vezes os alunos voltavam-se para a janela, absortos em pensamentos, como se Steve tivesse dito algo realmente profundo. Algumas vezes, ele chegou a receber ligações de pais de estudantes para agradecê-lo por falar com seus filhos, notando que a criança estava em melhor estado de espírito ultimamente. Quando desligava o telefone, ele tentava lembrar do que havia dito, na esperança de notar que havia sido mais perspicaz do que achava, mas não conseguia enxergar nada demais. No silêncio do quarto, Steve ouviu a respiração de Jonah começar a abrandar, e sabia que seu filho tinha adormecido.
O sol e o ar fresco pareciam cansá-lo de uma maneira que Manhattan nunca poderia. Quanto a Ronnie, ele estava aliviado de que o sono havia apagado a tensão dos últimos dias. Seu rosto estava sereno, quase angelical, e de alguma forma lembrava da expressão do pastor Harris após suas caminhadas na praia. Observou-a na quietude absoluta do quarto, desejando novamente um sinal da presença de Deus. Ronnie poderia estar deixando-o amanhã e com este pensamento, deu um passo hesitante em direção a ela. A luz das estrelas distantes cintilou, como se Deus estivesse anunciando sua presença em outro lugar. De repente, ele se sentiu cansado. Ele se sentiu sozinho, ele sempre seria sozinho. Curvou-se sobre Ronnie e lhe beijou suavemente no rosto, sentindo novamente a intensidade de seu amor por ela, uma alegria tão intensa quanto a dor. Antes do amanhecer, ele acordou com o pensamento, mais um sentimento. Na verdade, de que ele sentia falta de tocar piano. Ele sentiu necessidade de correr à sala e perder-se em sua música. Ele se perguntava quando teria a oportunidade de tocar de novo. Agora ele se arrependia de não ter amigos na cidade, ele podia ver a si mesmo sentando no banco do piano, enquanto seus amigos assistiam da cozinha ou da varanda, e ele começaria a tocar algo que levaria seus amigos às lágrimas, algo que ele tinha sido incapaz de tocar durante todo o tempo em que esteve na turnê. Ele sabia que era uma fantasia ridícula, mas sem sua música, ele estava sem rumo. Levantando-se da cama, ele afastou esses pensamentos escuros. O pastor Harris havia-lhe dito que um novo piano tinha sido ordenado para a igreja, e que Steve era bem-vindo para tocá-lo assim que chegasse. Mas isto não aconteceria até o fim de julho, e ele não tinha certeza se poderia fazê-lo até lá. Em vez disso, ele sentou em uma cadeira e colocou as mãos em cima da mesa da cozinha. Com bastante concentração, ele seria capaz de ouvir a música em sua mente. Beethoven compôs a Heroica quando era completamente surdo, certo? Talvez ele pudesse ouvir tudo em sua cabeça, assim como Beethoven. Ele escolheu o concerto que Ronnie havia tocado no Carnegie Hall, fechou os olhos e se concentrou. As cepas foram fracas quando ele começou a mover seus dedos. Gradualmente, as notas e acordes tornaram-se claras e distintas, e mesmo que isso não fosse tão satisfatório como tocar piano, ele sabia que era assim que teria que fazer. Com as frases finais do concerto reverberando em sua mente, ele abriu os olhos devagar, e encontrou-se sentado em sua cozinha semi-escura. O sol nasceria no horizonte em alguns minutos, e por algum motivo, ele ouviu o som de uma única nota acenando para ele. Ele sabia que era só imaginação, mas o som da nota se demorou, e ele se viu desesperado por caneta e papel. Ele rabiscou um esboço antes de pressionar o dedo sobre a mesa novamente. Mais uma vez soou, e desta vez seguido por mais algumas notas. Ele rabiscou novamente. Ele escreveu músicas durante toda a sua vida. Isto talvez não tenha sido muito, mas agora ele sentia-se aquecido e pronto para o desafio. E se ele fosse capaz de compor algo inspirador? Algo que seria lembrado por muito tempo depois que ele fosse esquecido? A fantasia não durou muito tempo. Ele tentou e falhou no passado, e ele não tinha dúvidas de que falharia novamente. Mesmo assim, ele se sentiu bem sobre o que tinha acontecido. Havia algo mágico em criar algo do nada. Embora ele não tenha ido muito longe na melodia, depois de muito trabalho, ele decidiu voltar às primeiras notas e recomeçar, ele sentia-se satisfeito. Como o sol na crista das dunas, Steve refletiu sobre seus pensamentos da noite anterior e decidiu ir a um passeio na praia. Mais do que tudo, ele queria voltar para casa com o mesmo olhar de paz que tinha visto no rosto do pastor Harris, mas como ele se arrastava pela areia, ele não poderia deixar de se sentir como um amador. Alguém que procura as verdades de Deus como uma criança procura por conchas. Teria sido bom se ele tivesse sido capaz de detectar um sinal evidente da sua presença. Mas em vez disso ele tentou se concentrar no mundo em torno dele. O sol se levantando do mar, o gorjeio dos pássaros da manhã, o nevoeiro persistente em cima da água. Ele se esforçou para absorver a beleza sem pensamentos conscientes, tentando sentir a areia debaixo dos seus pés e a brisa que acariciou sua bochecha.
Apesar de seus esforços, ele não sabia se ele estava ficando mais perto de sua resposta do que quando ele começou. O que foi, pensou pela 100ª vez, que permitiu que o pastor Harris ouvisse as respostas em seu coração. O que ele quis dizer quando ele disse que sentiu a presença de Deus? Steve supôs que ele poderia perguntar diretamente, mas ele duvidava que iria fazer algum bem. Como alguém poderia explicar uma coisa dessas? Seria como descrever as cores para um cego de nascença. As palavras podem ser entendidas, mas o conceito permaneceria misterioso e privado. Era estranho para ele tais pensamentos. Até recentemente, ele nunca tinha sido afetado por tais perguntas, mas ele figurou suas responsabilidades diárias que sempre o mantiveram ocupado o suficiente para evitar pensar sobre elas. Pelo menos até que ele voltou para Artsville Beach. Aqui, o tempo tinha abrandado com o ritmo de sua vida. Como ele continuou a caminhar pela praia, ele refletiu novamente sobre a fatídica decisão que ele tinha feito para tentar a sorte como um pianista de concerto. É verdade que ele sempre quis saber se ele poderia ter tido sucesso, e sim, ele sentiu que o tempo estava se esgotando. Mas como aqueles pensamentos adquiriram tal urgência, ao mesmo tempo? Porque ele tinha estado tão disposto a deixar sua família por meses. Como, ele perguntou, ele poderia ter sido tão egoísta? Em retrospecto, provou que não foi uma decisão sábia para nenhum deles. Ele pensou que sua paixão pela música tinha forçado a decisão, mas agora ele suspeitava que ele realmente foi à procura de maneiras de preencher a vazio que às vezes sentia dentro dele. E como ele andou, ele começou a se perguntar se foi nesta constatação de que ele teria eventualmente encontrar sua resposta. Capítulo 17. Ronnie. Quando Ronnie acordou, ela olhou para o relógio, aliviada, pois era a primeira vez que ela conseguia dormir desde que havia chegado ali. Não estava tarde, mas enquanto saía da cama, ela sentiu-se descansada. Ela podia ouvir a televisão na sala, e imediatamente pensou em Jonah. Ele estava deitado no sofá, de cabeça para baixo, olhando fixamente para a TV. Seu pescoço, exposto como se estivesse indo para a guilhotina, estava coberto de farelo de pop-tart. Ela observou enquanto ele dava outra mordida, jogando mais migalhas sobre ele e o tapete. Ela não queria perguntar. Ela sabia que a resposta não faria sentido, mas mesmo assim, ela não pôde evitar. O que você está fazendo? Eu estou assistindo TV de cabeça para baixo, ele respondeu. Ele estava assistindo aqueles desenhos japoneses, com criaturas de olhos grandes, que ela nunca entendia. Porquê? Porque eu quero e eu pergunto de novo, porquê? Eu não sei. Ela sabia que não deveria ter perguntando. Então, olhou em direção à cozinha. Onde está o papai? Eu não sei, você não sabe onde o papai está. Eu não sou a babá dele. Ele soava irritado. Quando ele saiu. Eu não sei onde ele estava quando você se levantou. O seu olhar não desviou da TV em nenhum momento que ele falou algo. Sobre a janela. E então? Eu não sei. Você está dizendo que ele simplesmente desapareceu no ar. Não, estou dizendo que depois disso, o pastor Harris passou aqui e eles foram conversar lá fora. E por que você não me disse isso? Perguntou Ronnie, exasperada. Porque eu estou tentando assistir ao meu desenho de cabeça para baixo. E é muito difícil falar enquanto o meu sangue está correndo para minha cabeça. Ele ajeitou-se, talvez você devesse ficar de cabeça para baixo com mais frequência. Então, Ronnie pensou, mas não disse. Porque ela estava de bom humor. Porque ela tinha conseguido dormir dentro de casa. E o melhor de tudo, porque ela estava ouvindo vozinha dentro dela que sussurrava, você pode estar indo para casa hoje. Sem mais Blase, sem mais Marcos ou Ashley, sem acordar cedo toda manhã. Sem mais Will também. O pensamento a fez parar. De tudo por tudo, ele não havia sido tão ruim. Na verdade, ela tinha passado um dia divertido com ele, ontem, até o final, pelo menos. Ela realmente deveria ter contado a ele o que Ashley havia dito. Ela devia ter-se explicado.
mas com Marcos aparecendo daquele jeito. Ela realmente queria dar o fora daquele lugar o mais rápido possível. Afastando as cortinas, ela olhou pela janela. Seu pai e o pastor Harris estavam conversando na entrada da garagem, e ela percebeu que não via o pastor Harris desde que era uma criança. Ele havia mudado desde então, estava apoiado em uma bengala, e seu cabelo e sobrancelha tão memoráveis, agora estavam brancos. Ela sorriu, lembrando quão gentil ele havia sido no funeral de seu avô. Ela sabia o porquê seu pai gostava tanto dele. Havia algo infinitamente bom nele, e ela recordou-se de que após os serviços funerários, ele havia oferecido a ela um copo de limonada que era mais doce do que qualquer soda. Eles pareciam estar conversando com mais alguém na garagem, alguém que ela não podia ver. Ela foi à porta e abriu, para ter uma visão melhor. Levou apenas 1 minuto para que ela reconhecesse a viatura. O oficial Pete Johnson estava dentro do carro, com a porta aberta, se preparando para ir embora. Ela pôde ouvir o carro ligando, e enquanto descia as escadas da varanda, seu pai parecia estar tentando. O oficial Pete balançou a porta, fechando-a, deixando Ronnie com um sentimento de derrota. Quando ela alcançou seu pai e o pastor Harris, o oficial Pete já estava saindo da garagem, o que só confirmou o pressentimento de Ronnie de que vinham más notícias. Você está de pé, seu pai disse. Eu dei uma olhada em você há pouco tempo atrás e você estava morta para o mundo. Ele acenou com seu polegar. Você se lembra do pastor Harris? Ronnie estendeu sua mão. Lembro, sim. Olá de novo. É bom vê-lo. Quando o pastor Harris pegou sua mão, ela notou cicatrizes brilhantes cobrindo seus braços e mãos. Eu não acredito que está é a mesma senhorita que eu tive o prazer de conhecer tanto tempo atrás. Você está crescida agora. Ele sorriu. Você parece sua mãe. Ela vinha ouvindo bastante isso ultimamente, mas não sabia o que fazer com essa informação. Isto queria dizer que ela parecia velha? Ou que sua mãe parecia nova? Era difícil dizer, mas ela sabia que ele tinha dito isso como um elogio. Obrigada. Como a senhora R está? Ele ajeitou sua bengala. Ela está me mantendo na linha, como sempre fez. E eu tenho certeza que ela adoraria vê-la assim tão bem. Se você tiver tempo de passar lá em casa, eu vou garantir que tem uma jarra de limonada caseira para você. Isso queria dizer que ele se recordava também. Ele se virou para Steve. Obrigado novamente por se oferecer para fazer a janela. Está ficando linda. Ele acenou. O senhor não tem o que agradecer. Claro que eu tenho. Agora eu realmente tenho que ir. As irmãs Talzon estão no comando do estudo da Bíblia, esta manhã, e se você as conhece, você sabe que é imperativo que eu não as deixe sozinhas. Elas adoram Daniel e o Apocalipse, e parece que esqueceram que Coríntio também é um bom capítulo. Ele virou-se para Ronnie. Foi maravilhoso vê-la novamente, minha jovem. Espero que seu pai não esteja lhe causando muitos problemas esses dias. Você sabe como os pais podem ser. Ela sorriu. Ele é legal. Bom. Mas se ele lhe trouxer algum problema, venha falar comigo, e eu farei o meu melhor para colocá-lo na linha. Ele costumava ser arteiro quando criança, então posso imaginar o quão frustrada você pode estar. Eu não era arteiro. Seu pai protestou. Tudo que eu fazia era tocar piano. Lembro-me de te contar da vez em que ele colocou corante vermelho na água benta de um batizado. Ele pareceu mortificado. Eu nunca fiz isso. Pastor Harris parecia estar se divertindo. Talvez não, mas o meu ponto não é este. Não importa como seu pai apresenta a si mesmo, ele não era perfeito. Com isso, ele se virou para ir embora. Ronnie observou-o indo, divertida. Qualquer um podia fazer seu pai sofrer, de um jeito inofensivo. É claro, era alguém que ela definitivamente gostaria de conhecer melhor. Especialmente se ele sabia histórias sobre seu pai. Histórias divertidas. Boas histórias. A expressão de seu pai enquanto o via ir embora era inescrutável. Entretanto,
Quando ele se virou para ela, ele pareceu voltar a ser o pai que ela conhecia, e se lembrou que o oficial Pete estava ali alguns minutos atrás. O que foi que aconteceu? Ela perguntou com o oficial Pete. Por que não tomamos café da manhã primeiro? Aposto que está faminta. Você mal jantou ontem à noite. Ela cruzou os braços. Apenas me diga logo, pai. Seu pai hesitou, lutando para encontrar as palavras certas, mas não havia nenhuma maneira de adoçar a verdade. Você não vai poder voltar para Nova York, pelo menos até semana que vem. Os donos da loja vão prestar queixa. Ronnie sentou na duna, menos irritada do que assustada com o que estava acontecendo dentro da casa. Fazia 1 hora desde que seu pai tinha-lhe passado o que o oficial Pete havia dito, e ela estava sentada do lado de fora desde então. Ela sabia que seu pai estava lá dentro falando com sua mãe ao telefone, e Ronnie apenas podia imaginar qual seria a reação dela. Essa era a única coisa boa em estar aqui. Exceto por Will. Ronnie balançou sua cabeça, perguntando-se por que ela continuava pensando nele. Eles haviam terminado, isso assumindo algo que eles nem haviam começado. Porque ele tinha estado interessado nela. Ele tinha ficado com Ashley por um longo tempo, o que queria dizer que ele gostava do tipo dela. Se havia uma coisa que ela tinha aprendido, é que as pessoas não mudam. Eles gostam do que gostam, mesmo que não entendam o motivo. E ela não era nada parecida com Ashley. Sem discussão, sem debate. Porque se ela fosse como Ashley, ela poderia muito bem começar a nadar em direção ao horizonte, até que toda a possibilidade de resgate não existisse mais. Ela poderia terminar com isto agora. Ainda assim, não era isso que a incomodava mais. O que a incomodava era sua mãe. Ela estava ouvindo, sem dúvida nenhuma, sobre a prisão, já que seu pai estava no telefone neste momento. A ideia a fez-se encolher. Sua mãe estaria, sem dúvidas, gritando. Assim que ela desligasse com papai, iria ligar para sua irmã ou sua mãe, para contar as novidades sobre a nova coisa horrível que Ronnie havia feito. Elas estavam por dentro de todas as coisas pessoas de Ronnie, com um exagero excessivo de sua mãe, fazendo-a parecer mais culpada do que era possível. Sua mãe sempre negligenciava os poréns, e neste caso, o mais importante porém era de que ela não tinha culpa. Mas isso importava? Claro que não. Ela podia sentir a raiva de sua mãe e a coisa estava-lhe causando dor no estômago. Talvez fosse uma boa coisa que ela não pudesse ir para a casa hoje. Atrás dela, ela ouviu seu pai se aproximando. Ela olhou por cima do ombro, e ele hesitou. Ela sabia que ele estava tentando descobrir se ela queria ficar sozinha. Ele sentou cuidadosamente ao lado dela, e não disse nada de imediato. Parecia estar assistindo a uma pesca de camarão em um barco ancorado no horizonte. Ela estava zangada. Ela já sabia a resposta, mas não pode evitar perguntar. Um pouco, ele admitiu. Só um pouco. Eu tenho quase certeza que ela deu uma de Godzilla na cozinha enquanto conversávamos. Ronnie fechou os olhos, tentando imaginar a cena. Você disse a ela o que realmente aconteceu? Claro que sim. E eu garanti a ela que eu tenho certeza de que você está falando a verdade. Ele colocou um braço ao redor dos ombros dela. Abraçando-a, ela vai superar. Ela sempre supera. Ronnie assentiu. Em silêncio, ela podia sentir seu pai estudando-a. Sinto muito que você não possa ir para casa hoje. Sua voz era macia. Eu sei o quanto você odeia isso aqui. Eu não odeio isso aqui, ela disse, automaticamente. Surpreendendo a si mesma, ela percebeu que mesmo que estivesse tentando se convencer do contrário, ela estava falando a verdade. É que eu não pertenço a este lugar. Ela lançou-lhe um sorriso melancólico. Se serve de consolo, enquanto eu crescia, também sentia que não pertencia aqui. Eu sonhava em ir para Nova York. Mas é estranho, quando eu finalmente escapei desse lugar, acabei sentindo mais falta daqui do que achei que sentiria. Tem algo no oceano que me chama. Ela virou-se para ele. O que vai acontecer comigo?
O oficial Pete disse algo mais. Não. Disse apenas que os donos sentiram-se na obrigação de prestar caixa, pois os itens eram valiosos e ela poderia ter muitos problemas com roubos, depois, mas eu não os roubei, a Ronnie choramingou. Eu sei disso, e nós vamos acertar tudo. Vamos achar um bom advogado e começar daí. Os advogados são caros. Os bons são, ele disse. E você pode bancar isso. Não se preocupe. Eu vou dar um jeito. Ele se calou. Posso te fazer uma pergunta? O que você fez para deixar Blas tão chateada? Você nunca me contou. Se fosse sua mãe perguntando, ela nunca responderia. Ela também não teria respondido seu pai, se fosse 2 dias atrás. Agora, ela não via nenhuma razão para não responder. Ela tem esse namorado esquisito e assustador, e ela acha que eu quero roubá-lo dela. Ou algo semelhante. O que você quer dizer com estranho e assustador? Ela ficou quieta por um momento. Na beira da água, as primeiras famílias foram chegando, carregando toalhas e brinquedos. Eu o vi na noite passada. Ela apontou para baixo, na praia. Ela estava parado bem ali, enquanto eu conversava com Will. Seu pai não tentou esconder a preocupação, mas ele não tentou se aproximar. Ela balançou a cabeça. Não, mas tem algo estranho nele. Marcos? Talvez você deva manter distância desses dois. Blas e Marcos. Não se preocupe. Eu não estava planejando falar com nenhum dos dois novamente. Você quer que eu ligue para Pete? Sei que você não teve uma boa experiência com ele. Ronnie balançou a cabeça. Ainda não. E acredite ou não, eu não estou chateada com Pete. Ele está apenas fazendo seu trabalho, e na verdade, ele vem sendo bastante compreensível com a coisa toda. Acho que ele sente pena de mim. Ele me disse que acredita em você. E esse foi o motivo pelo qual ele foi falar com os donos. Ela sorriu, pensando em como era bom falar com seu pai assim. Por um instante, ela imaginou quão diferente sua vida poderia ter sido se ele não tivesse ido embora. Ela hesitou, pegando um bocado de areia e deixando escorrer pelos seus dedos. Por que você nos deixou, pai? Ela perguntou, e eu sou velha o suficiente para a verdade, ok? Seu pai esticou as pernas, obviamente tentando comprar tempo. Ele parecia estar lutando com algo, tentando descobrir o quanto dizer a ela e por onde começar, antes de começar com o óbvio. Depois que parei de ensinar em Juilliard, eu fiz todos os shows que eu podia. Era meu sonho, sabe? Ser um pianista famoso. Enfim, acho que eu deveria ter pensado mais sobre a realidade da situação antes de tomar a decisão. Mas não. Eu não percebi como seria difícil para sua mãe. Ele olhou seriamente para ela. No fim, nos acabamos nos afastando. Ela observou enquanto ele falava, tentando ler entre as linhas. Tinha um outro alguém, não tinha. A voz dela era inflexível. Seu pai não respondeu, e seu olhar se afastou. Ronnie sentiu um peso dentro dela. Quando ele finalmente falou, ele parecia cansado. Eu sei que deveria ter tentado mais para salvar o casamento, e eu sinto muito sobre isso. Mais do que você pode imaginar. Mas eu quero que você saiba algo, ok? Eu nunca deixei de acreditar em sua mãe. Eu nunca deixei de acreditar na resistência do nosso amor. Mesmo que não tenha dado certo do jeito que eu e você gostaríamos, eu vejo você e Jonah e penso quão sortudo eu sou por ter vocês como filhos. Em uma vida cheia de erros, vocês dois são as melhores coisas que aconteceram para mim. Quando ele terminou, ela encheu a mão de areia outra vez, deixando escorrer pelos seus dedos, sentindo-se cansada novamente. O que eu vou fazer? Você fala de hoje. Eu falo de tudo. Ela sentiu seu pai descansar a mão gentilmente em suas costas. Eu acho que seu primeiro passo deveria ser conversar com ele. Quem? Will, ele disse, e você se lembra de quando vocês passaram pela casa?
Ontem, quando eu estava parado na varanda, eu estava observando vocês, pensando em quão natural vocês dois parecem quando estão juntos. Você nem mesmo o conhece, Ronnie disse, sua voz uma mistura de surpresa e maravilha. Não, ele disse. Ele sorriu afetuosamente. Mas eu conheço você, e você estava feliz ontem. E se ele não quiser falar comigo? Ele quer. E como você sabe? Porque eu estava observando, e ele parecia feliz também. Para na entrada da Blakely Breaks, ela conseguia pensar que não queria fazer aquilo. Ela não queria encará-lo. Só que ela meio que queria sim, e sabia então que não tinha outra opção. Ela sabia que não tinha sido justa com ele e ele merecia saber o que Ashley havia dito. Ele tinha esperado fora da casa dela por horas, certo? Além do mais, ela tinha que admitir que seu pai tinha razão. Ela se divertia muito com Will, pelo menos o máximo de diversão que se podia conseguir em um lugar como aquele. E tinha algo sobre ele que o fazia diferente dos garotos que ela conhecia. Não só porque ele jogava vôlei, ou porque tinha o corpo de um atleta e era mais inteligente do que aparentava. Ele não tinha medo dela. Tantos rapazes simplesmente rodavam esses dias, pois achavam que ser bons era tudo que importava. E importava sim, mas não se o cara igualava ser legal com ser um capacho. Ela gostou de como ele tinha levado-a para pescar, mesmo que ela não quisesse. Foi o jeito com que ele falou com ela, esse é quem eu sou, e isso é o que eu gosto, e de todas as pessoas que eu conheço, é com você que quero aproveitar. Muitas vezes, quando um garoto a chamava para sair, ia buscá-la sem a menor ideia de para onde iriam, normalmente forçando-a a escolher um lugar. Isso era tão sem graça. Will era tudo, menos sem graça, e ela não podia evitar gostar dele por causa disso. O que significava, é claro, que ela tinha que consertar as coisas. Preparando-se para o caso dele ainda estar com raiva, ela entrou na loja. Will e Scott estavam trabalhando debaixo de um elevador para carros. Scott disse algo para Will, que se virou e a viu, mas não sorriu. Ao invés disso, ele limpou suas mãos em um pano e foi em sua direção. Ele parou a um passo dela. De perto, sua expressão era elegível. O que você quer? Não era exatamente a abertura que ela queria, mas também não era inesperado. Você estava certo, ela disse. Ontem eu saí do jogo porque Ashley disse que eu era sua mais recente conquista. Ela também ensinou que eu não era a primeira, que nosso dia juntos, e todas as coisas que fizemos e lugares onde fomos, eram truques que você usava com todas as garotas. Will continuava encarando-a até ela mentiu. Eu sei. Então por que você me deixou esperando fora de sua casa por horas? E por que você não disse nada ontem? Ela colocou uma mecha do cabelo atrás da orelha, sentindo a vergonha subir em seu peito, mas tentando não demonstrar. Eu estava com raiva e chateada. E eu ia falar para você, mas você foi embora e eu tive como. Você está dizendo que é minha culpa. Não, de jeito nenhum. Tem muitas coisas que estão acontecendo que não têm nada a ver com você. Os últimos dias têm sido difíceis. Ela passou a mão pelos cabelos. Estava tão quente ali dentro. Will levou um momento para absorver o que ela tinha dito. Por que você acreditaria nela, em primeiro lugar? Você nem a conhece. Ela fechou os olhos. Por quê? Ela se perguntou. Porque eu sou uma idiota. Porque eu deveria ter confiado em meus instintos sobre ela. Mas ela não disse essas coisas. Ela só sacudiu a cabeça. Eu não sei. Quando ela não parecia mais disposta a falar nada, ele enfiou as mãos no bolso. Isso é tudo que você veio dizer? Porque eu tenho que voltar ao trabalho. Eu também vim me desculpar, ela disse, com a voz deprimida, sinto muito. Eu exagerei. Sim, você exagerou, Will rebateu, você foi completamente irracional. Algo mais?
E eu também queria que você soubesse que eu tive um ótimo dia ontem. Bem, pelo menos até o final. Ok. Ela não tinha certeza do que ele quis dizer, mas quando ele lançou-lhe um breve sorriso, ela começou a relaxar. Ok? É isso? É tudo que você vai me dizer depois de eu ter vindo até aqui pedir desculpas. Ok. Em vez de responder, Will deu um passo em direção a ela, e então tudo aconteceu tão rápido que nem fez sentido. Um segundo atrás ele estava distante dela, e então ele colocou uma mão no quadril dela e a puxou para perto. Inclinando-se, ele a beijou. Seus lábios eram macios e ele era surpreendentemente gentil. Talvez tenha sido porque ele a pegou de surpresa, mas ela se viu retribuindo o beijo. O beijo não durou muito, e não foi um beijo de sacudir a terra ou de destruir a alma como os dos filmes. Mesmo assim, ela estava feliz de ter acontecido, e qualquer que fosse o motivo, ela percebeu que era exatamente isso que ela queria que ele fizesse. Quando ele se afastou, Ronnie sentiu o sangue esquentar em suas bochechas. Sua expressão era meio séria, e não tinha nada de sem graça nisso. Na próxima vez que você estiver chateada, você fala comigo, ele disse. Não me afaste. Eu não gosto de joguinhos. E eu tive um ótimo dia também. Ronnie ainda sentia-se um pouco sem equilíbrio enquanto caminhava para casa. Relembrando o beijo 1000 vezes, ela ainda não tinha certeza de como tinha acontecido. Mas ela tinha gostado. E muito. Eles deveriam ter feito os planos de quando se veriam novamente, mas com Scott os observando de boca aberta, pareceu mais fácil dar um rápido beijo nele e deixá-lo voltar ao trabalho. Mesmo assim, ela tinha certeza de que eles se veriam novamente, provavelmente logo. Ele gostava dela. Ela não tinha certeza porque ou como tinha acontecido, mas ele gostava. O pensamento era maravilhoso, e ela desejou que Kayla estivesse ali para conversarem. Ela supôs que deveria ligar para ela, mas não seria o mesmo. E além do mais, ela teria certeza do que falar. Ela imaginou que apenas queria alguém para ouvi-la. Enquanto ela se aproximava da casa, a porta da oficina se abriu e Jonah saiu em direção à casa. Ei, Jonah, ela chamou. Oh, a Ronnie. Jonah virou e começou a caminhar em direção a ela. Quando chegou perto, ele parecia estar estudando. Posso te fazer uma pergunta? Claro, você quer um biscoito. O quê? Um biscoito. Tipo, um Oreo. Você quer um? Ela não tinha ideia de para onde isto ia chegar, pela simples razão de que o cérebro do seu irmão corria em linhas perpendiculares, e não paralelas, para ela. Ela respondeu com cuidado. Não, como você pode não querer um biscoito? Eu só não quero. Ok, tudo bem, ele disse, acenando. Vamos dizer que você queira um biscoito. Vamos dizer que você está morrendo por um biscoito, e há vários deles dentro da lata. O que você faria? Eu comeria um biscoito. Ela sugeriu. Jonah estalou o dedo. Exatamente. É disso que estou dizendo. O que você está dizendo? Que se as pessoas querem biscoito, elas deveriam ter o biscoito. É o que as pessoas fazem. Ela pensou. Agora tudo fazia sentido. Deixe-me adivinhar. Papai não deixou você comer biscoito. Não. Mesmo eu estando morrendo de fome, ele nem considerou. Ele disse que tenho que comer um sanduíche primeiro e você não acha isso justo? Você mesmo disse que se você quer um biscoito, você teria um. Então por que eu não posso? Eu não sou uma criança pequena. Eu posso tomar minhas próprias decisões. Ele encarou seriamente. Ela colocou um dedo no queixo. Posso ver o porquê isso te incomoda tanto. Não é justo. Se ele quer um biscoito, ele pode ter um biscoito. Se você quer um biscoito, você pode ter o biscoito. Mas se eu quero um biscoito, as regras não valem. Como você disse, não é justo. E então, o que você vai fazer? Eu estou indo comer um sanduíche. Porque eu tenho que comer.
Porque o mundo não é justo para quem tem 10 anos. Ele saiu sem esperar resposta. Ela teve que sorrir enquanto o via indo. Talvez mais tarde, ela pensou, ela o levaria para tomar um sorvete. Por um momento, ela pensou se deveria segui-lo à da casa, então mudou de ideia e foi até a oficina. Ela imaginou que já era hora de ver a janela de qual tanto ouvira falar. Da porta, ela podia ver seu pai soldando algum ferro. Olá, querida. Entre. Ronnie entrou pela primeira vez na oficina. Ela franziu o nariz para os animais nas prateleiras e seu olhar foi até a mesa, onde ela viu a janela. O que ela podia dizer é que eles tinham logo caminho a percorrer. Não tinha nem um quarto da janela completo, e se um padrão estivesse sendo seguido, ainda haviam muitos pedaços faltando. Depois de terminar com um dos pedaços, seu pai ficou em pé e ajeitou os ombros. Esta mesa é um pouco baixa para mim, vou ficar dolorido depois. Você quer um Tylenol? Não, estou apenas ficando velho. Tylenol não pode fazer muito por isso, né? Ela sorriu antes de se afastar da mesa. Pregado na parede, ao lado de um artigo sobre o incêndio, estava uma foto da janela. Ela se aproximou para observar, antes de se virar para ele. Eu conversei com ele, ela disse, eu fui até a oficina onde ele trabalha. E ele gosta de mim. Ele deveria. Você é um bom partido. Ronnie sorriu, sentindo-se agradecida. Ela tentou, mas não conseguiu lembrar se ele sempre foi tão legal. Porque você está fazendo a janela para a igreja. É o porquê o pastor Harris deixou você ficar na casa. Não, eu teria feito de qualquer maneira. Ele se calou. Ronnie olhava para ele com expectativa. É uma longa história. Tem certeza que quer ouvi-la? Ela acenou. Eu tinha 6 ou 7 anos quando entrei na igreja do pastor Harris pela primeira vez. Eu me refugiei da chuva lá, era um temporal e eu estava ensopado. Quando ouvi que ele estava tocando piano, lembro-me de ter pensado que ele não me deixaria ficar. Mas ele deixou, e me trouxe um cobertor e uma caneca de sopa, e ligou para minha mãe para que ela fosse me buscar. Antes dela chegar, ele me deixou tocar piano. Eu era apenas uma criança batendo nas teclas, mas... Enfim, eu acabei voltando lá no dia seguinte e ele se tornou meu primeiro professor de piano. Ele tinha um grande amor pela música e costumava-me dizer que uma bela canção era semelhante a anjos cantando. Eu ia à igreja todos os dias e tocava por horas embaixo da janela original, com a luz celestial caindo em cascata ao redor de mim. Essa é a imagem que eu sempre vejo quando me lembro das horas que passei lá. Essa bela inundação de luz. Há alguns meses atrás, quando a igreja pegou fogo. Ele apontou o artigo na parede. O pastor Harris quase morreu naquela noite. Ele estava lá dentro fazendo uma revisão de último minuto em seu sermão, e ele quase não saiu. A igreja queimou e em 1 minuto estava no chão. Pastor Harris esteve no hospital durante 1 mês, e desde então ele vem mantendo seus serviços em um antigo armazém que alguém está deixando usar. É sujo e escuro, mas eu descobri que é apenas temporário, até que ele me disse que o seguro só cobria metade do dano, e não havia nenhuma maneira de arcar com uma nova janela. Eu não consegui imaginar isso. A igreja não seria o mesmo lugar que eu me lembro e não seria direito. Então eu vou terminar, ele limpou a garganta, eu preciso terminar. Enquanto ele falava, Ronnie se pegou tentando imaginar seu pai quando criança, sentado ao piano da igreja, seu olhar flutuando dele para o recorte na parede. Você está fazendo uma boa coisa, bem. Vamos ver como fica quando terminar. Mas Jonah parece estar gostando de trabalhar nisso. Por falar em Jonah, ele está bastante chateado com o fato de você não deixá-lo comer biscoitos. Ele precisava almoçar primeiro. Bella sorriu. Eu não estou discutindo. Eu achei divertido. Ele te disse que já comeu 2 biscoitos hoje. Acredito que ele não tenha mencionado isso. Imaginava. Ele colocou suas luvas sobre a mesa. Você quer almoçar com a gente? Sim.
Acho que sim, eles foram para a porta juntos. A propósito, eu terei a chance de conhecer o jovem rapaz que gosta da minha filha. Ela passou por ele em direção ao sol. Provavelmente que tal convidá-lo para jantar. E depois nós poderíamos fazer, você sabe, o que costumamos fazer. Ronnie pensou sobre isso. Eu não sei, pai. Pode estar muito quente. Ok, vou deixar você decidir. Capítulo 18. Will.